O filme Dark Horse é uma cinebiografia sobre Jair Bolsonaro com um orçamento total de 24 milhões de dólares, equivalente a 134 milhões de reais na época. O ator americano Jim Caviezel, conhecido pelo papel de Jesus Cristo em A Paixão de Cristo, foi escalado para interpretar o ex-presidente na produção internacional. O diretor escolhido foi Cyrus Nowrasteh, cineasta americano com histórico de produções politicamente conservadoras, financiadas por grupos religiosos e de direita nos Estados Unidos. A produtora responsável, Gulp Entertainment, afirmou publicamente que o filme foi financiado exclusivamente por recursos privados e sem qualquer aporte da Lei Rouanet. Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro e pré-candidato à presidência da República pelo PL, Flávio assumiu pessoalmente a captação de recursos para o filme sobre seu próprio pai. Em declaração pública divulgada após a revelação do escândalo, ele admitiu o contato com Vorcaro e classificou a iniciativa como patrocínio privado, legítimo, sem contrapartida alguma. Suas próprias palavras foram: "O que aconteceu foi um filho procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público." Antes dessa nota, quando questionado diretamente por repórter do Intercept Brasil, Flávio havia afirmado categoricamente que o financiamento de Vorcaro era mentira, negativa desmentida pelos documentos. Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, não era um patrocinador cultural comum. Em agosto de 2025, a CVM já havia apontado suspeitas formais de crimes financeiros na gestão do banco. Em setembro de 2025, a Polícia Federal abriu inquérito oficial para apurar suspeitas sobre a administração do Master e a tentativa frustrada de venda ao BRB. Apesar do escrutínio público crescente, Flávio enviou mensagem direta a Vorcaro em 16 de novembro de 2025, cobrando parcelas atrasadas do financiamento combinado para o filme. Na mesma mensagem, o senador escreveu: "Irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz." O dinheiro. Documentos obtidos pelo Intercept Brasil mostram que 10,6 milhões de dólares, cerca de 61 milhões de reais, foram transferidos em 6 operações distintas. Os pagamentos ocorreram entre fevereiro e maio de 2025, período em que o Banco Master ainda negociava sua venda ao BRB e atraía 700 mil investidores brasileiros. O valor total negociado por Flávio com Vorcaro era de 23,9 milhões de dólares e os registros incluem cronograma de desembolso e comprovante bancário detalhado. Dos 14 pagamentos previstos no cronograma, apenas 6 foram realizados, e não há evidências de que Vorcaro tenha completado o restante antes de ser preso. O caminho do dinheiro. Os recursos não foram transferidos diretamente para a produtora do filme. O trajeto escolhido envolveu uma estrutura financeira montada nos Estados Unidos. A empresa Entre Investimentos e Participações, que atuava em parceria com empresas de Vorcaro, enviou os valores ao Havengate Development Fund, LP, fundo sediado no Texas. Havengate é controlado por aliados de Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio com mandato de deputado federal, já cassado pelo Congresso Nacional Brasileiro. Fabiano Zettel, apontado pela Polícia Federal como principal operador financeiro de Vorcaro, aparece nas mensagens como responsável pela operacionalização jurídica dos aportes ao fundo. Os intermediários, Tiago Miranda, fundador e sócio do portal Léo Dias, funcionou como ponte inicial entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro nas negociações que começaram em dezembro de 2024. O deputado federal Mário Frias, ex-secretário da Cultura do governo Bolsonaro e produtor do filme,
enviou áudio a Vorcaro, agradecendo o apoio antes mesmo dos contratos serem formalizados. Em janeiro de 2025, Miranda encaminhou ao banqueiro uma captura de tela em que Flávio pedia que o jurídico de Vorcaro fosse pressionado para concluir o processo rapidamente. Nas mensagens seguintes, Vorcaro respondeu ao pedido de pressão com a frase "Vou atrás aqui", confirmando envolvimento direto e pessoal do banqueiro nas negociações do projeto. A mensagem na véspera. Em 16 de novembro de 2025, Flávio enviou áudio a Vorcaro alertando para o risco de calote com os profissionais americanos envolvidos na produção já iniciada. Nas próprias palavras do senador, imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cirrus, os caras renomadíssimos lá no cinema americano e mundial. Ia ser muito ruim. No dia seguinte, 17 de novembro de 2025, Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal sob acusação de fraude com rombo estimado em 47 bilhões de reais. No dia 18 de novembro, o Banco Central do Brasil decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, encerrando a instituição financeira que estava no centro do maior escândalo bancário recente. O contexto revelador. Vorcaro também teria financiado filmes biográficos sobre Michel Temer e Luiz Inácio Lula da Silva, segundo informações de pessoas próximas ao banqueiro relatadas ao jornal O Globo. O padrão sugere que o financiamento de agiografias políticas era instrumento de relacionamento institucional do banqueiro com o poder, independente de partido ou ideologia. O cunhado de Vorcaro doou 3 milhões de reais à campanha presidencial de Jair Bolsonaro em 2022, doação que Flávio havia descrito publicamente como ocorrida sem nenhum contato pessoal. A cronologia completa dos fatos mostra que o relacionamento entre os Bolsonaro e Vorcaro antecede em anos as narrativas apresentadas pelo senador ao ser questionado publicamente sobre o caso